Olá! Seja muito bem-vinda ao estudo 14 da nossa série especial do Mês da Mulher. Durante este período, estamos explorando as histórias de mulheres da Bíblia e extraindo lições poderosas para a nossa caminhada com Deus. A palavra de Deus nos mostra que as mulheres sempre tiveram um papel fundamental na história da fé, e cada uma delas carrega ensinamentos valiosos. Já estudamos a vida de algumas mulheres, como Eva, Sara, Agar, Raquel, entre outras. Agora, no episódio 14 da nossa série Lições Eternas para a Vida da Mulher, vamos falar sobre Ana. Sua história é repleta de fé, dor e, acima de tudo, um propósito divino que a transforma em um exemplo eterno para todas nós. Então, prepare seu coração e pegue a sua Bíblia. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like para apoiar nosso trabalho. E venha comigo descobrir as lições eternas que a história de Ana nos traz. Ana era uma mulher em profunda dor. Ela desejava ter filhos, mas era estéril, o que na sociedade daquela época era motivo de grande vergonha. Sua luta por um filho se tornava ainda mais difícil pela presença de Penina, que também era esposa de Eucana, marido de Ana. Penina tinha filhos e se aproveitava da dor de Ana para zombar dela. E tinha Eucana 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. 1 Samuel 1:2. A infertilidade era vista como uma desgraça na sociedade israelita, pois os filhos eram uma herança e um símbolo de bênção de Deus. A pressão de ser uma mulher sem filhos trazia sentimentos de inadequação e tristeza, mas Ana se manteve firme, buscando o Senhor em oração. A razão pela qual Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina, está relacionada às práticas culturais e sociais da época, especialmente no contexto do Antigo Testamento. Naquela sociedade israelita, a poligamia era uma prática permitida e, em alguns casos, até considerada uma maneira de garantir a continuidade da linhagem, especialmente quando uma mulher não conseguia ter filhos. No caso de Eucana, ele casou-se com Penina, que lhe deu filhos. No entanto, Ana era estéril, e o fato de não poder ter filhos a colocava em uma posição de grande tristeza e vergonha, pois a fertilidade era muito valorizada naquela cultura. Embora a Bíblia não forneça uma explicação detalhada sobre a escolha de Eucana em ter 2 esposas, podemos entender que ele pode ter buscado a poligamia como uma maneira de assegurar descendência, já que o filho varão era visto como uma bênção e um símbolo de prosperidade. Em algumas culturas antigas, incluindo as de Israel e de outras regiões do Oriente Médio, a poligamia era vista como uma forma de lidar com a infertilidade. Uma mulher estéril poderia permitir que o marido tomasse outra esposa para ter filhos, como uma solução para o problema da continuidade da linhagem e da herança. No entanto, embora a poligamia fosse praticada em algumas partes do Antigo Testamento, ela não era a idealidade divina para o casamento. O plano de Deus desde o início foi que o casamento fosse entre um homem e uma mulher, conforme estabelecido em Gênesis 2:24. A prática de poligamia na Bíblia, como no caso de Eucana, é mais uma descrição do que uma prescrição de como Deus desejaria que o casamento fosse estruturado. Assim, Eucana tinha 2 esposas devido a normas culturais da época e a necessidade de ter filhos. Mas a dinâmica de sua família, especialmente com a rivalidade entre Ana e Penina, mostra os desafios e as dificuldades que essa prática causava. Quando Penina zombava de Ana, ela sentia ainda mais o peso de sua dor. Mas Ana não reagia com palavras ou agressividade. Em vez disso, ela escolheu ir ao templo e clamar ao Senhor. Isso é uma lição poderosa para nós. Em momentos de dor e humilhação, a resposta mais sábia não é a retaliação, mas a busca por Deus. Muitas vezes, somos tentadas a reagir emocionalmente às críticas e zombarias, mas Ana nos ensina a trazer nossas dificuldades diante de Deus com humildade e fé. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente.
1 Samuel 1, 8 a 10. Quando Eucana questiona Ana dizendo: "Não te sou eu melhor do que 10 filhos?", ele, embora bem intencionado, não compreende a profundidade da dor e do desejo de sua esposa. Ele minimiza o sofrimento de Ana, sugerindo que sua presença deveria ser suficiente para aplacar sua tristeza. Isso nos ensina que, muitas vezes, as pessoas ao nosso redor, mesmo aquelas que amamos, podem não entender a magnitude dos nossos sonhos e das nossas dores, especialmente quando esses sentimentos são pessoais e íntimos. A dor de Ana não era apenas sobre a falta de filhos, mas sobre um sonho não realizado e uma sensação de inadequação em uma sociedade que valorizava tanto a maternidade. Quando as pessoas ao nosso redor não conseguem compreender completamente nossas lutas, devemos lembrar que a nossa dor é legítima diante de Deus, e Ele é aquele que verdadeiramente entende e se importa com o mais profundo de nossos corações. Ana nos ensina a perseverar em oração, mesmo quando outros não entendem a extensão do nosso sofrimento. A oração de Ana é um exemplo de como devemos nos aproximar de Deus nos momentos de dor. Ela não fez uma oração superficial, mas orou com intensidade, desnudando sua alma diante de Deus. Essa atitude revela a sinceridade de seu coração e a confiança no poder de Deus para mudar sua situação. Ana fez um voto a Deus, dizendo que, se o Senhor lhe desse um filho, ela o dedicaria ao Senhor por toda a sua vida. Isso é significativo, pois a promessa de Ana não era apenas uma oração por algo que ela queria, mas um compromisso profundo com a vontade de Deus. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares, e a tua serva não esquecer de dar-te um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel 1:11. Esse voto de Ana revela um aspecto profundo de sua fé. Ela não estava apenas pedindo algo para si, mas estava disposta a dar o que Deus lhe concedesse de volta a ele. Ao fazer isso, ela expressava uma confiança plena na soberania de Deus, reconhecendo que a bênção de um filho não era apenas para sua felicidade pessoal, mas para o serviço do Senhor. Essa atitude nos desafia a refletir sobre como lidamos com as bênçãos de Deus em nossas vidas. Estamos dispostos a entregar a Deus tudo o que Ele nos dá, reconhecendo que tudo o que temos vem dele? Ana nos ensina que a verdadeira gratidão a Deus não é apenas pelo que recebemos, mas pela disposição de entregar o que temos para a obra de Deus. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1, 12 a 18. Aqui podemos aprender valiosas lições sobre oração, perseverança e a compreensão do coração humano diante das adversidades. Ana perseverava em sua oração, mesmo que ninguém estivesse ouvindo suas palavras. O fato de que seus lábios se moviam, mas não havia som, mostra uma oração silenciosa, profunda e genuína. Isso nos ensina que, mesmo quando não conseguimos expressar tudo o que sentimos com palavras, nossa dor e angústia são vistas por Deus. Muitas vezes, passamos por momentos em que não conseguimos encontrar as palavras certas para orar ou sentimos que nossa dor é tão grande que a palavra não é suficiente. No entanto, como Ana, podemos confiar que, mesmo em silêncio, Deus ouve os nossos corações. Nossa persistência na oração, mesmo quando os outros não entendem, é uma demonstração de fé inabalável. Quando o sacerdote Eli vê Ana orando de forma silenciosa, ele a interpreta erroneamente como estando embriagada.
Essa reação de Eli nos ensina que, muitas vezes, não podemos compreender totalmente a luta e a sinceridade de outra pessoa, especialmente quando sua dor não é visível ou óbvia. O erro de Eli foi julgar precipitadamente uma situação sem entender o contexto da dor de Ana. Ele não percebia que Ana não estava ali buscando consolo em bebidas, mas derramando sua alma diante de Deus. Isto nos lembra que não devemos julgar as lutas e dores dos outros. Muitas vezes, as pessoas ao nosso redor estão sofrendo de maneiras que não são aparentes, e a nossa atitude deve ser de empatia e compreensão, e não de condenação. Após ouvir Ana, ele finalmente compreende sua verdadeira situação e abençoa sua oração. Essa palavra de bênção e confirmação de Eli reflete um gesto de compreensão e apoio e é uma resposta direta à sincera busca de Ana por Deus. Ele, como sacerdote, reconhece a oração de Ana e pede que Deus a atenda. Essa resposta traz paz ao coração de Ana. Quando estamos em um processo de busca intensa por Deus, o encorajamento de pessoas que estão em sintonia com Deus pode ser uma fonte de força. A palavra de bênção de Eli deu a Ana a confiança de que sua oração havia sido ouvida e que Deus agiria em sua vida. Deus ouviu a oração de Ana. Após uma longa espera e muita oração, ele lhe concedeu um filho, Samuel, cujo nome significa ouvido por Deus. A resposta de Deus à oração de Ana foi não apenas uma resposta à sua necessidade, mas um cumprimento de um propósito divino. Samuel se tornaria um dos maiores profetas de Israel, e sua vida seria usada para guiar o povo de Deus. E logo concebeu Ana, e ao fim de algum tempo, deu à luz um filho e chamou-lhe Samuel, dizendo: Porquanto o pedi ao Senhor. 1 Samuel 1:20. Deus não apenas respondeu ao desejo de Ana, mas também a usou para cumprir seus planos. A história de Ana nos mostra que Deus não apenas ouve nossas orações, mas Ele também tem um plano maior em mente. Às vezes, o que Deus nos dá não é apenas uma resposta ao nosso pedido, mas uma parte de seu plano divino para a humanidade. E quem foi Samuel na história de Israel? Samuel não apenas foi um grande profeta, mas também desempenhou um papel vital na transição do período dos juízes para o reinado monárquico. Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel e depois ungiu Davi, que se tornaria o rei mais importante e a figura central na linhagem de Jesus Cristo. Deus usou Samuel para trazer direção e reformas ao povo de Israel. Ele foi um líder espiritual, que guiou o povo a se arrepender de seus pecados e voltar a adorar o único Deus verdadeiro. A maternidade de Ana e a resposta divina à sua oração não apenas trouxe-lhe uma bênção pessoal, mas também preparou o caminho para um dos maiores líderes espirituais de Israel. A história de Ana, ao se tornar mãe de Samuel, está intrinsecamente ligada ao futuro da nação de Israel. A espera de Ana por um filho não foi fácil. Ela passou anos orando, lutando contra a vergonha e a dor da infertilidade. No entanto, ela confiou em Deus e esperou no seu tempo. Deus não apenas respondeu à sua oração, mas fez isso no momento perfeito, conforme o plano divino. Às vezes em nossa vida, a resposta de Deus parece demorar. Como Ana, podemos sentir que nossas orações não são ouvidas, ou que a resposta de Deus não está vindo. Mas a história de Ana nos ensina que o tempo de Deus é perfeito. Mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, Deus está trabalhando nos bastidores para cumprir seus planos. Ana não apenas recebeu o que pediu, mas manteve sua promessa a Deus. Após o nascimento de Samuel, ela o levou ao templo e o entregou ao Senhor, cumprindo seu voto. Ana não tratou a dádiva de Deus como algo para ser guardado para si, mas a entregou de volta ao Senhor. E disse: Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu à minha petição que eu lhe fizera. 1 Samuel 1:27. Com isto, aprendemos que a verdadeira gratidão é demonstrada através da ação. Ao entregar Samuel ao Senhor, Ana não apenas cumpriu sua promessa, mas demonstrou sua confiança em que Deus continuaria a cuidar de seu filho. Ela foi uma mulher de fé, que viu além de suas necessidades pessoais e compreendeu que a obediência a Deus é o caminho para uma vida plena.
Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem. Durante 31 dias, estamos estudando a história de mulheres da Bíblia e extraindo lições poderosas para a nossa vida. E se você se identificou com a história de Ana, compartilhe sua experiência nos comentários. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Nos vemos no próximo episódio.